Que prazer imenso encontrar você mais uma vez aqui em nosso programa Encontro com a Esperança. Neste ano de 2025, nós desejamos que você tenha um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus. E para que isto aconteça, nós leremos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Assim diz ao nosso coração a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido amigo e irmão, nós vemos neste texto um mestre em teologia, um fariseu respeitado de Jerusalém, um membro do Sinédrio, encontrando-se com Jesus de noite, para que outras pessoas não o vejam. Este homem é Nicodemos. E quando ele se aproxima do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar estes sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. E Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta: como é que pode um homem velho nascer de novo? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus diz a ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse texto, queridos irmãos, Jesus usa aqui uma metáfora, usando a mesma palavra que é usada no grego para vento, é a mesma palavra usada para espírito. Então ele diz que o vento é o próprio Espírito. Jesus compara a ação do vento à ação do Espírito Santo de Deus, lançando mão dessa figura de linguagem maravilhosa que é a metáfora. Jesus nos apresenta aqui o Espírito Santo como o vento que sopra sobre nós. E o meu sincero desejo é que o vento do Espírito Santo de Deus sopre na sua vida enquanto você assiste este programa. Nesse texto, o Senhor nos apresenta o vento que vem de Deus. A primeira verdade que o texto nos diz é que o vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Jesus diz: o vento sopra onde quer. Jesus atribui personalidade ao vento. Ele nos diz que o vento tem vontade. Ele faz o que ele quer. E quando você olha para o livro de Atos, que tem como um dos seus principais protagonistas o Espírito Santo de Deus, você vai lá em Atos capítulo 13, quando os discípulos estão orando ao Senhor na igreja de Antioquia, o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, como pessoa, fala. Ele fala a nós a palavra de Deus. Mas também, como pessoa, ele se entristece com o nosso pecado. No final de Efésios 4, Paulo diz: e não contristeis o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
Então, o nosso texto nos diz que esse vento do texto é uma pessoa. E como pessoa ele fala, ele se comunica. E como pessoa ele sente, ele se entristece quando nós pecamos contra Deus. Ora, pois, irmãos, se o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com ele. Você precisa entender que você não teria a Bíblia se não houvesse o Espírito Santo. Pois foi o Espírito Santo quem preservou os autores bíblicos de erro, para que cada um, conforme a sua própria cultura, conforme o seu próprio contexto, conforme a idiosincrasia do seu tempo, cada um fosse usado para registrar o texto da palavra de Deus sem pecado algum. Isso é obra do Espírito Santo, de maneira que você tem em sua mão e ouve na tua igreja, com fidelidade, a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, porque o Espírito Santo agiu na obra da preservação, na inspiração das Escrituras. Mas esse Espírito Santo também é quem nos ressuscita, irmão. É quem nos regenera. Ah, querido amigo irmão, ninguém seria crente sem o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos dá poder para pregar. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que te entristece quando você peca. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, você deve desejar se relacionar com ele por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio de uma vida de culto e por meio de uma vida de obediência para a honra e para a glória do nome do Senhor. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Relacione-se com ele. Leia a sua palavra. Peça, Senhor, fala comigo enquanto eu leio as Escrituras. Enche a minha vida, me santifica e me ajuda a viver para a glória de Jesus todos os dias da minha existência. Contudo, ao olharmos para o texto da palavra, a palavra do Senhor nos diz que o vento que vem de Deus é soberano. O texto diz que o vento sopra onde quer. Jesus está dizendo que o Espírito Santo salva soberanamente quem ele quer. Nicodemos ficou perplexo quando Jesus disse que ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Vou entrar no ventre da mamãe outra vez? E Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento da água é um nascimento natural. Quando alguém nasce, a mamãe perde muita água, mas o nascimento do Espírito é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. O homem sem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. É importante que quando ele ouve a mensagem, o Espírito Santo plante a semente de nova vida no seu coração. Enquanto ele ouve a palavra, o Espírito Santo faz um milagre. E essa pessoa tem a bênção da regeneração no seu coração, ou o que nós chamamos de novo nascimento. Essa pessoa ressuscita na alma. E agora ela deixa de ser um morto. Ela tem seus olhos abertos. E com os olhos abertos porque foi ressuscitada, porque foi regenerada, porque nasceu de novo. Essa pessoa vai crer, porque o Espírito Santo agiu soberanamente em sua vida. Eu gostaria de lhe dizer que se você é um crente, não é por causa da sua própria capacidade, é porque o Espírito Santo de Deus te deu a bênção de nascer de novo, tem enchido a sua vida e tem conduzido você no caminho do Senhor. Ora, pois, meu irmão, se o Espírito Santo é soberano, você deve se submeter a ele. Você deve buscar agradá-lo, ouvindo o que ele tem a dizer a você por meio da leitura da palavra, da memorização das Escrituras, ouvindo sermões bíblicos e aplicando tudo isso em sua vida, porque foi o Espírito Santo quem trouxe a salvação que Jesus conquistou na cruz para dentro do seu coração. Ele é soberano e ele conduz a sua vida do jeito que ele quer. Nós percebemos essa soberania do Espírito Santo em Atos 16, quando Paulo quer pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo disse que ele não permitiu. Paulo quis ir para Bitínia, para o norte da Turquia, em direção à Rússia, e a palavra diz que o Espírito Santo não permitiu. E aí então o Espírito Santo mandou ele pregar a palavra na Grécia, quando apareceu a figura de um varão macedônio que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi para Filipos para nos mostrar que o Espírito Santo é soberano na nossa salvação, é soberano na vida da igreja, ele é Deus conosco, quem nos conduz, nos abençoa e fala ao nosso coração. Mas o texto nos diz, em terceiro lugar, que o vento que vem de Deus, além de ser uma pessoa e além de ser soberano, ele é misterioso. O texto diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O que Jesus está dizendo é que eu não sei quem o Espírito Santo vai regenerar. Eu não sei quem ele vai salvar. É por isso que eu tenho que pregar para todas as pessoas. Talvez você olhe para uma pessoa e você diga, esse nunca vai ser um crente.
e de repente o Espírito Santo sopra a palavra naquela vida e aquela vida vai ser transformada. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Você não sabe que o Espírito Santo vai salvar, você não sabe a vida de quem ele vai transformar e você não sabe como ele vai te usar. Se o Espírito é misterioso, confesse a sua ignorância, a sua própria incapacidade e diga: Senhor, realiza na minha vida aquilo que o Senhor quer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Havia certo rapaz nos Estados Unidos da América que sentiu um grande chamado para ir ao seminário, mas o pai dele morreu cedo, ele era arrimo de família, tinha que sustentar sua mãe e seus irmãos. Abriu uma sapataria, sua sapataria cresceu muito, ele tinha mais de 40 funcionários, o chamado lhe ardia no coração. Ele disse: Jesus, para que eu vá para o seminário, já com 30 anos, o Senhor tem que fazer algo de maneira inusitada e misteriosa. Me mostra se o Senhor quer que eu vá para o seminário. Ele deitou à noite e foi acordado dizendo que um grande incêndio tinha queimado a sua loja e ele entendeu com aquele incêndio que Deus o estava liberando para ir ao seminário, capacitar-se e ser um pregador da palavra de Deus. Deus usa situações inusitadas e misteriosas para nos colocar no lugar em que nós devemos estar, para que nós cumpramos o chamado e a missão de Deus para a nossa vida. Então se humilhe, já que você não sabe, e seja totalmente dependente do Senhor, para que Ele haja poderosamente em sua vida. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz que o vento que vem de Deus é perceptível. O texto diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Enquanto eu estou pregando para você aqui, o vento está soprando sobre mim, nesse lugar paradisíaco em que nós estamos. Nós podemos ouvir a voz do vento. Você pode observar o vento soprando aqui no meu paletó. Você percebe o sopro do vento. E Jesus termina o texto dizendo que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que isso significa? É que quando alguém recebe o sopro do Espírito Santo em sua vida, a vida dessa pessoa vai ser transformada. Se ela vivia na prática da mentira, ela não vai viver mentindo mais. Se ela vivia roubando, ela vai deixar de roubar e vai trabalhar com suas próprias mãos para ter o seu sustento para a glória de Deus. Se ela vivia no pecado do adultério, ela abandona o adultério e confessa o seu pecado e é perdoada por Jesus. Se ela vivia como um estelionatário, ela deixa de roubar os outros e começa a viver para a glória de Deus. O que Jesus está dizendo é que você ouve a voz do Espírito e você consegue perceber quem foi nascido do Espírito Santo de Deus. Você tem sido escravo de algum pecado, meu amigo e irmão? Se você recebeu o sopro do Espírito Santo em sua vida, a sua vida precisa mudar. Você tem que se consagrar a Deus, porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo e agora é habitado pelo Espírito Santo e foi salvo por Jesus. O nosso texto nos diz que o vento que vem de Deus é uma pessoa, o vento que vem de Deus é soberano, o vento que vem de Deus é misterioso, o vento que vem de Deus é perceptível, que o vento do Espírito sopra em sua vida, que você seja impactado e transformado por Jesus. Que você se arrependa dos seus pecados, que você seja cheio do Espírito Santo, que você consagre a sua vida a Deus, que em 2025 você seja tremendamente usado pelo Senhor, que o Espírito do Senhor sopre graciosamente sobre você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.